Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Bento Júnior, advogado trabalhista empresarial. E hoje eu vou falar para vocês sobre como fazer uma excelente defesa trabalhista. Antes, vamos entender um contexto. Reclamações trabalhistas são realidade das empresas brasileiras. Quanto mais a empresa cresce, mais alvo de abusos de funcionários incoerentes a empresa se torna vítima. Então nós temos que nos preparar para que essa realidade do nosso Brasil seja o menos nociva possível. E eu vou te contar como fazer uma excelente defesa trabalhista e, se você seguir todos esses passos, é bem capaz que você ganhe a reclamação trabalhista, deixando aquele teu empresário, aquele teu empregado sem vergonha, chupando o dedo, porque safado que tenta tirar vantagem da empresa tem que se conscientizar, porque está errado. Quem dá emprego nesse país é o empresário. Então, para que a gente possa crescer e se tornar um país melhor, a gente tem que se proteger e ter funcionários mais confiáveis. Vamos lá? Então, começa assim. Eu vou te falar o que é ideal. Eu sei que nem todas as empresas conseguem ter esse ideal, mas se você souber o que é ideal, a gente pode trabalhar juntos para chegar lá, né? Então, a primeira coisa é ter certeza que a empresa está em ordem com todas as suas obrigações legais. E o que é estar em ordem com as obrigações legais? É dar para o seu funcionário, é cumprir com as suas relações trabalhistas tudo que a CLT manda e tudo que a convenção coletiva da categoria do seu trabalhador determina. Se você tiver cumprindo todas essas obrigações, ele não terá queixas verdadeiras para te exigir e te extorquir. É claro que você tem que ter todos os registros de departamento pessoal e financeiros para comprovar isso. Estando tudo organizado, se um dia você tiver uma reclamação trabalhista, é fácil demonstrar judicialmente, certo, que você tem razão. Porque numa reclamação trabalhista, é muito comum que os advogados mintam, esses advogadinhos de reclamante, de porta de boteco, que acha que vai levar no grito e acha que vai assustar a empresa com pedidos absurdos, eles podem ser combatidos, podem ser eliminados com técnica e com os documentos comprobatórios. No último ano eu dei várias entrevistas e vários cursos sobre reforma trabalhista. Então estou bastante atualizado sobre como fazer os advogados de terceira categoria serem eliminados pouco a pouco. Esse é um nicho que aos poucos vai sumir, porque a Justiça do Trabalho, se Deus quiser, vai se conscientizar e aos poucos vai entender que a empresa precisa ser preservada desde que ela esteja fazendo a coisa certa. Então, além do poder comprovar, além de fazer a coisa certa, você tem que saber demonstrar judicialmente. Muitas vezes, além dos documentos físicos, fiscais e financeiros, você precisa de depoimentos pessoais, saber interrogar o reclamante, saber interrogar o representante da reclamada e saber extrair das testemunhas das duas partes quais são as respostas que você precisa para que a verdade venha à tona e o juiz entenda que você está falando a verdade e você cumpriu todas as suas obrigações. Mesmo que você não tenha cumprido todas as suas obrigações, 50% do trabalho da defesa trabalhista é fazer o juiz entender que você não está totalmente errado, que você tem razão em partes e que você não deve ser penalizado nessa parte. É praticamente impossível te isentar de responsabilidade caso você não tenha pago direitos elementares ou não tenha cumprido com a sua obrigação. Mas se você fez tudo certo, não basta ter os documentos, porque o juiz tem a tendência de ter pena de empregado e de fazer a empresa pagar para facilitar o empregado. Então nós precisamos ser muito melhores que eles. Nós precisamos ter toda a documentação em ordem e saber explicar, saber demonstrar, fazer com que os depoimentos do reclamante, da empresa da reclamada, certo, demonstre a boa vontade da empresa,
que a empresa é correta e que a empresa sempre pagou tudo que pôde dentro das suas limitações. E com isso, conseguir melhores resultados. De uns 3, 4 anos para cá, aqui no escritório, é normal a empresa ganhar ação de reclamante. É normal ela ganhar tudo e algumas vezes ganha a maior parte. Na maioria das vezes, o empregado perde. A gente já ganha ação, reclamação trabalhista até contra a grávida. Porque eles falseiam as datas da gravidez e querem ter benefícios e vantagens que a empresa não é responsável. Então, a ideia ao fazer uma excelente defesa trabalhista é reunir de forma organizada todos os documentos, elaborar um documento técnico de defesa, certo? Claro, para que o juiz entenda, e montar um plano de interrogatório para as testemunhas, para que as respostas que você precisa que sejam ditas em audiência surjam e o juiz possa comprovar que a empresa tem razão. Com isso, eu tenho certeza que você vai reduzir muito os seus custos com defesas trabalhistas.